E cá estamos para mais um espaço de emissão aqui na ABC Portugal e com os nossos convidados para as nossas conversas informais de café, de pastelaria, de restaurante, de jardim, chamem-lhe o que quiserem, mas são conversas e não entrevistas. E hoje quem veio conversar connosco foi o Gonçalo Enes. Para já tem um nome giro, Gonçalo Enes. Depois ele é giro e depois tem um vozeirão e depois tem muito talento. E por isso é nosso convidado. Olá, Gonçalo. Olá, Bem-vindo. Estás bom? Estou sim, senhor. É um prazer estar aqui na ABC Portugal. Obrigado pelo convite. Obrigada eu. Estou aqui bastante ansioso para ter uma conversinha e vamos ver como é que Uma isto conversa de pé de orelha, exatamente. Sim, exatamente. Ô Gonçalo, mas foi difícil conversar contigo. Pois foi. Muito difícil. Porquê? Porque tu tens andado aí assim... nesses concertos e nestas festas de verão, que é uma coisa extraordinária, não como é? se diz, é pelos caminhos de Portugal. Essa não é tua. Não é mas foi de norte a sul, não foi? Foi basicamente assim da zona centro, foi a zona centro basicamente inteira. Corremos Castelo Branco, corremos Tomar, Torres Novas, aqui Orem, Fátima, aqui é muito concentrado aqui na zona centro, nunca afastamos muito. Já afastamos. Agora temos vindo a solidificar este mercado aqui da zona centro e tem sido espetacular. Também porque quando terminamos os concertos assim às tantas da manhã é bom porque não temos que olhar para o relógio e pensar ainda temos 2 ou 3 horas de viagem. Não, é sempre uma horinha, máximo 1h30. Tem sido bom também para chegar a casa numa hora não tão, má. Estamos a falar do FH5, não é? Sim, estamos a falar do FH5. Já lá vamos chegar. Bom, Gonçalo, tu és natural do concelho de Orem, mais concretamente de Rio de Cores, se eu não estou enganada, e tens 23 aninhos. 23. Estás quase a fazer 24. Sim, falta 2 semaninhas, mais ou menos. És do signo de Balança, portanto só podes ser bom rapaz. Então, Gonçalo, como é que é? Estávamos em Rio de Couros, não te lembras de como é que foi, como é que vieste ao mundo, isso acredito que não te lembres. Só se for as histórias da minha mãe, mas de resto... Já agora o que é que ela te contou? Do meu nascimento, Sim. Ela contou-me que foi muito complicado e que eu saí assim meio que de forma um bocado difícil, que demorou assim um bocado a sair, mas cá estou. Mas pronto, chegaste e estás aqui. Cá, exatamente. Olha, Gonçalo, agora o que eu queria saber é, portanto, como é que foi a tua infância ou como é que tu cresceste para chegarmos aqui à música, porque isto normalmente tem sempre uma história associada, não é? Ou começaste a tocar nos tachos ou inventaste algum instrumento musical, como é que a música surge e quando é que ela surge assim, daquilo que tu te lembras? Há muitas histórias, eu já contei muitas vezes a história de como tudo começou e muitas das vezes quando a conto eu lembro-me de mais pormenores ainda de quando era ainda mais novo. Ou seja, a história vai mudando ao longo dos anos, mas eu lembro-me já quando tinha 6, 7 anos, já tinha uma vida muito enraizada na música. O meu pai era baterista, tenho o meu primo Hélio, que é guitarrista, tenho muita gente na família que sempre esteve muito ligada no mundo da música e então isso também me ajudou a descobrir ali o meu caminho e então, à medida que fui crescendo, fui descobrindo que se calhar até conseguia cantar uma musiquinha ou outra e então aquilo não saía tão mal e incentivava-me a continuar e eu lá continuava e então fui aperfeiçoando até que no 5º ano depois entrei no conservatório, comecei a tocar piano e hoje já não me lembro de nada, já não toco piano há muito tempo, mas houve outra coisa que me fazia gostar do conservatório que eram as aulas de canto e foi aí então que eu aperfeiçoei ainda mais e foi aí que eu me apercebi mesmo, ok, isto é um caminho que eu até poderia seguir. Depois, passado uns aninhos no conservatório, no meu último ano do básico, no meu 9º ano, eu fiz uma abertura para os alunos de Erasmus que nos vinham visitar uma semaninha lá em Caxarias, que eu andava na escola na Cónigo Dr. Manuel Lopes Perdigão, em Caxarias. E então cantei com a Maria Rosado, também aqui uma pessoa muito conhecida no concelho, uma música dos HMB e correu bastante bem e passado uns mesinhos fui incentivado também a participar no Festival da Canção, não o Festival da Canção da RTP, mas o Festival da Canção da escola, é? Exatamente. Sim. Em que também correu muito bem e a partir daí foi sempre uma trajetória bastante linear, foi subindo e cantando. Entretanto, passados uns aninhos, eu participei no Ídolos, em que cheguei até à fase de concerto, que é a 3ª fase do programa, e passado 2 aninhos, finalmente, depois de 4 tentativas, entrei no The Voice Portugal em 2024, e então a partir daí
tem sido muita magia, e antes disso também um percurso importantíssimo foi termos juntado a FH5 em dezembro de 2022 e tem sido brutal mesmo. Quer dizer, contaste a história toda agora sem dizer, olha Gonçalo, foi um gosto, podes ir até à próxima. Olha, Gonçalo, pronto, mas a verdade é que isto começou bem cedo. Agora, não tiveste nunca aquele problema de às vezes os pais dizerem música, Gonçalo, tens a certeza? Porquê? Porque realmente na tua família já havia, não é? E já estavam habituados. Mas tu seguiste só música ou à parte da música estudaste mais alguma coisa? Não, eu infelizmente não consegui seguir só a música, e até era, por acaso, foi muito bem dito, os meus pais sempre tiveram essa preocupação de... É um campo muito arriscado, um campo profissional muito arriscado, é difícil conseguir vingar naquele mundo, e efetivamente é verdade. E então eu sempre tive um amparo na faculdade em que estudei Engenharia Informática, e neste momento trabalho para a KPMG, e também tem sido um percurso muito bonito esse, eu gosto muito do trabalho que faço, e tem sido também uma salvaguarda caso a música não funcione, porque é sempre uma realidade que temos de encarar, certo? Os sonhos muitas vezes não acabam por não se realizar, e então é uma coisa que me permite também persegui-lo sem, ou melhor, com toda a segurança que possa ter. Tens sempre uma retaguarda, Exatamente. não é? Alguma coisa que falhe está Tenho sempre um ali. amparo. Mas olha, não há de ter sido fácil para ti, Gonçalo, por exemplo, neste verão, eu estive a ver o calendário das vossas atuações e realmente dias seguidos. Como é que tu consegues conciliar o teu trabalho com estes concertos que normalmente, pronto, têm a sorte de não chegarem assim tão tarde a casa, mas como é que consegues conciliar aqui estas duas, esta vertente da música e a do trabalho? Admito que é das partes mais complicadas de ter dois trabalhos assim ao mesmo tempo, principalmente aos domingos, não é? Porque depois à segunda-feira entra-se para o trabalho e... Pronto, uma das grandes benesses do meu trabalho é a isenção de horário, e então como às vezes chega às 4 e 5 da manhã, eu vou à reunião da manhã e acabo por estender o meu horário de trabalho um pouquinho mais, talvez até a hora de jantar, e começo um pouco mais tarde para poder descansar também. Como tenho isenção de horário, tenho essa vantagem. Mas muitas vezes também não posso tê-la, porque tenho reuniões marcadas com clientes ou com a minha equipa de desenvolvimento, com os meus colegas, e torna-se complicado. Nesses dias tem que se sofrer. Não há assim grande alternativa. Há dias em que chego a casa às 3 e 4 da manhã e estou de pé às 9 para começar a trabalhar. Eu, tal como todos os meus colegas da banda, também o fazem, e há pessoal que eu tenho, mais uma vez, tenho a vantagem de trabalhar em casa também, mas há pessoas na banda que não têm, ainda têm de fazer esse transporte até ao trabalho, essa viagem até ao trabalho, que muitas das vezes também não é muito perto, e para eles é mais complicadinho. Para mim, por acaso, tem sido até bastante fácil de lidar, mas naquelas semanas complicadas de agosto eu costumo tirar uns diazinhos, que é porque senão recuperar não dá também, para fazer tudo. Sim. Também é muito complicado. É muito complicado, não é? Nessas semanas é. Entretanto, e antes de irmos a estes concursos onde participaste, o que é que tu, quando começaste a cantar, o que é que tu gostavas de cantar? Com o que é que te identificas? Também é uma boa questão. Eu cheguei, tal como muita gente, o meu percurso e os meus gostos musicais foram evoluindo, ou não diria evoluindo, se calhar mudando ao longo do tempo. Não é? Sim, acho que evoluir é o termo errado para usar. No início eu gostava muito de ouvir pop, por exemplo, Bruno Mars, Sam Smith e algo assim, e Ed Sheeran, por exemplo, e apesar de ainda hoje gostar bastante desses artistas, também fui descobrindo música mais antiga, bandas assim um pouco mais pronto, clássicos, não é? Como Pink Floyd, Fleetwood Mac, Pearl Jam, Alice in Chains, algo assim, coisas desse estilo. E então tem sido mais aí que me tenho inserido, mais nesse pop, assim, pop rock mais ou menos, e às vezes muito do blues também. Os trabalhos mais antigos de John Mayer, por exemplo, também gostava muito de cantar. E tem sido esse o meu percurso e ali o meu mercado, vamos dizer. Tem sido o teu registro. Exatamente, o meu registro. Tem sido o seu registro. Depois vais cantando, e onde é que começaste a cantar? Portanto, à parte foste ao festival, mas depois começaste a cantar sozinho, em algum lado? Como é que tem sido o teu percurso? Sim. Eu, antes de me juntar a FH5, eu tinha feito alguns bares e algumas festinhas assim pequeninas. Depois, quando entrei em FH5, pronto, têm sido festas de cidade, festas de aldeias, festas de vilas.
Mas sim, quando comecei, eu lembro-me que toquei aqui também no bar, no Etc, aqui em Orem. Sim. E toquei em mais alguns sítios também, mas também muito assim a solo. E também tive alguns dias em que gravei assim covers também com outras pessoas e tem sido muito fixe também o percurso para lá de FH5. Tem sido muito bom também. Neste momento tu estás só com FH5? Neste momento estou apenas com FH5, sim, não tenho trabalho Também não tens a tempo. solo neste momento. Não, no verão não tenho grande tempo e mesmo quando não é verão é a altura de ensaios. Portanto é complicado gerir assim a vida com trabalho, ensaios, concertos. E pronto, ainda por cima este ano foram os 50 anos, mas já lá vamos. Já lá vamos. Olha, 50, eu ia dizer 50 anos, dos 50 anos já lá vamos. Sim, menos 20, no menos conservatório, no conservatório, portanto, onde tu sobressaíste foi no coro, não foi? Uhum. E em que registro? No... Registro vocal mesmo? Sim. O que é que eu era na altura? Ok. Quando eu comecei em contralto, depois passei para tenor e depois foi para... À medida que o miúdo vai crescendo, a voz depois também vai ficando um pouco mais grave. Porque vocês têm, especialmente os rapazes, têm ali uma mudança muito grande de voz, não é? Sim, senhor, é enorme. Sim. Passar de contralto para barítono é uma descida enorme. É um percurso assim bastante acentuado. Mas há pessoas que ainda ficam em tenor e até pessoas que vão para contratenor ou ficam em contralto. São pessoas que... Mas tu mudaste. Ficam por ali, sim. Mas tive um percurso até sempre a descer. E a verdade é que gostavas muito das aulas. Sim, gostei. Portanto, participavas em imensas festas onde utilizavas a tua voz. Sim, nós certo? tínhamos sempre no final do ano e no verão tínhamos uns concertos em que tocávamos com o coro inteiro, aquilo era muito giro. Fazíamos uns medleys de música, lembro-me que fizemos um DABA, de Michael Jackson. Sim, exatamente. E fizemos ali umas festas muito giras com o coro enorme e é muito mágico ver aquilo a funcionar assim como se fosse uma máquina assim bem oleada. E pronto, foi divertido. Olha, em termos de formação, portanto, depois deixaste o conservatório e não seguiste música. Quando entrei no 10º ano, eu depois deixei o conservatório, deixei o ensino articulado e voltei-me só para o secundário e mais para aprender a tocar guitarra também. Pronto, tu começaste a tua formação com piano, mas a verdade é que tu agora, a guitarra é que te acompanha, sim, né? Sim. E como é que surge a guitarra? A guitarra surge na altura... Influências de família. Influências de família, claro. Influências de família. Eu via... Primeiro, a guitarra sempre foi um instrumento que me chamou muito, mesmo na altura em que tocava piano. Eu gostava também de ter aprendido guitarra, só que, pronto, voltei-me mais para a parte do piano. E então, quando saí do conservatório, eu queria voltar a pegar na música, mas não necessariamente pelo piano. Queria dar uma chance à guitarra. E então o meu primo Hélio, ele emprestou-me uma guitarra. E então não lhe aí fez começou... falta nenhuma, de certeza absoluta. Não lhe fez falta nenhuma, não. Eu acho que ele se calhar nem reparou que ele nem lá tinha. Não, estou a brincar, por acaso ele gostava muito daquela guitarra, era uma Takamine, muito boa. Ele gostava muito da guitarra. Então emprestou-te? Emprestou uma guitarra durante, acho que foi 1 ano e meio ou 2 anos, ainda foi bastante tempo. E lá fui aprendendo sozinho, com vídeos no YouTube, com o conhecimento que já tinha das aulas também, ia aprendendo a ver partituras e coisas assim. E devido a essa formação que eu já tinha antes, até foi um bocado mais fácil inserir-me nesse meio, porque eu não fui necessariamente do 0, mas também não parti do 100. Foi mais ou menos para ali do 40, 50, foi ali a meio. Já tinha algumas bases e isso também ajudou bastante a pegar na guitarra e a ser um pouco mais autónomo com ela. Pronto. Porque quando tu, numa das apresentações que tu tiveste no The Voice, tu tocavas, cantavas sim. e porque essa eu vi, tu cantavas e tocavas. Exatamente, quando fui à prova cega cantei e toquei a música da minha vida, que é a música The Blower's Daughter, do Damien Rice, e tem sido uma música que me acompanhou anos e anos, foi comigo para o Ídolos, foi comigo para o The Voice, foi comigo para os bares, foi comigo para todo lado. Por algum motivo ela tem assim alguma particularidade Tem uma vida? particularidade. Primeiro, a música é lindíssima. Sem dúvida. A música é lindíssima e é uma música que foi das primeiras que aprendi, porque é uma música que ensina a tocar aqueles acordes barrados. Quem toca guitarra vai perceber o que eu estou a dizer. Força-nos a aprender aqueles acordes barrados que são complicados. E pronto, para além disso, é uma música muito gira. E então aprendê-la e conseguir cantá-la ao mesmo tempo foi uma satisfação enorme. A minha mãe adorava a música, eu também. Eu já a conheço desde que sou minúsculo, com 2, 3 anos. Já conheço a música há muito tempo.
E então foi um gosto aprendê-la e como foi uma música que eu aprendi muito cedo, ela veio comigo para todo lado e tornou-se especial nesse aspecto porque me abriu muita porta para participar em concursos e tocar em todo lado. Pronto, e acho que é essa a razão, é uma música muito importante para mim. Olha, ó Gonçalo, um jovem que está em Rio de Couros encontrou muitas pontes ou também encontrou muitos muros quando quis participar nestes projetos? Encontrei muitos muros inicialmente. Nós, quando somos jovens e temos uma oportunidade e conseguimos agarrá-la, nós pensamos que somos assim um bocado invencíveis, que as portas vão-se todas abrir para nós. E eu lembro-me da primeira vez que participei na The Voice, eu passei para o segundo casting. Só para dar contexto, o primeiro casting tinha levado mais ou menos 6.000, 6.500 pessoas e para o segundo casting passámos de 6.000 para 160. E só o facto de eu ter passado desses 6.000 para 160 deu-me ali uma adrenalina incrível, ali aumentou-me o ego estupidamente. E então eu pensei que, pronto, está tudo meu. Mas efetivamente no final do segundo casting disseram-me que não e aquilo meio que me arrasou um pouquinho. Eu até pensei em desistir e isto foi da primeira vez que participei. Depois, eu só entrei à quarta. E então, aquilo desmotivou-me imenso. E acho que mas foi importantíssimo esse não. Porque com a força dos meus pais, com a força de amigos meus, foi importante para saber, ok, as portas às vezes fecham. Mas não é por causa disso que não dá para saltar por dentro de uma janela. E então foi isso que eu fui tentando fazer ao longo dos anos. Participei outra vez e outra vez e outra vez e pronto, tanto que forcei que a janela abriu em 2024. E pronto. E foi esse. Mas eu vou deixar para o fim de 2024 também concorreste ao Ídolos. E exatamente. Não foi? Exatamente. E também foi uma janelinha a abrir, o Ídolos, porque... eu não sei números, mas também foi o primeiro casting durou o dia inteiro, foi uma coisa mesmo muito complicada. Bem, eu acima de tudo acho que vocês têm que ter muita paciência, porque sim, aquilo sim, são sim. Aquilo são as mulheres, aquilo é um bocadinho complicado, não é? E no Ídolos eu lembro-me que eu cheguei lá às 6 da manhã, 6h30 se não Onde me é engano, que foste? na FIL, Na FIL. em Lisboa. Uhum. E eu e o meu pai e a minha irmã chegámos às 6h30 da manhã e foi o dia inteiro. Eu acho que nós chegámos a casa, eram 8, 9 da noite. Foi muito complicado. Foram filas e filas e depois aquilo é gravar, é tirar fotos, é entrevistas. Porque, pronto, para quem não passa, as filas são complicadas sim, mas é aquela fila, entrou, saiu. Para quem passou, que foi o meu caso, é aquela fila e depois uma entrevista, depois outra fila. E depois eles chamam para gravar coisas e tirar fotos e então acabamos por lá ficar o dia inteiro. E foi muito chatinho, mas foi tão gratificante. Foi espetacular. E ver pessoas... Eu acho que o mais engraçado de participar nesse tipo de concursos é o contacto que temos com as outras pessoas, porque as outras pessoas... Eu vi pessoal que tocava guitarra 1000 vezes melhor do que eu, ou até outros guitarristas que eu conheço que tocam muito bem, e malta que não é conhecida de lado nenhum. E cantavam lindamente e eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas o que é verdade é que acho que ver a música como um concurso também é um bocado, não digo mau, mas é um bocado ingrato. E então acho que ali o convívio e o contacto é tão importante também para crescermos, porque numa tarde, num dia, eu... Pronto, mais uma vez tenho imenso contacto com vários estilos musicais, com várias pessoas que, olha, eu não gosto de X, mas gosto de Y, havias de ouvir... E então isso é tão bom, é gratificante mesmo. Portanto, e travam muitos conhecimentos ali naquelas filas e naquelas conversas, não é? Exatamente. Bom, vais passando, vais concorrendo. Bom, a verdade é que à quarta tu conseguiste entrar no Ídolos. Então, na primeira... No Ídolos não, no The Voice. Portugal, sim. Tu na primeira, portanto... Passaste, ficaram uns 160, não foste. Depois no segundo, como é que foi? No segundo eu lembro-me que fui... Eu acho que foi sim senhor. Eu fui para o Porto, porque tinha marcado o único dia que podia, era no Porto, e então eles não deixavam... Não sei porque, esse ano eles não deixaram estacionar o sítio entre Lisboa e Porto. Eles só diziam, olha, tens estes dias, escolhe o dia. E agora vamos-te atribuir para onde é que tu vais. E eu sendo daqui, fica muito mais perto de ir para Lisboa, mas não, tive de ir para o Porto. E então lembro-me que apanhei um comboio, e na altura tinha um colega meu a estudar lá, e depois vim com ele para baixo, porque eu fui a um sábado, vim com ele para baixo.
E viemos a falar sobre isso. O casting do Porto foi diferente do de Lisboa. Primeiro, as pessoas são diferentes, obviamente. E eu pensava que ia conhecer alguém, mas não conhecia de lá ninguém. E eu lembro que entrei naquela sala e eu sou daquelas pessoas que quer quebrar o gelo, muitas das vezes. E então eu entrei e eu disse alguma coisinha, assim, uma piadinha. E então a reação foi silêncio. E eu logo ali senti-me um pouco intimidado. Eu assim, ok, então pronto, é assim que vai ser. E então eu lembro-me que acabei de cantar, não me pediram mais nada, disseram-me, olha, canta aí. Eu cantei e disseram assim, tá bom, tchau. E então eu fui-me embora e então tive horas e horas à espera para aqueles 2 minutos e não saiu nada de lá. Depois nem me voltaram a contactar, só meses depois, a dizer, olha, não passaste. E eu, pronto, isso já eu sabia. Depois no ano a seguir voltei a ir a Lisboa, mas mais uma vez não deu em nada. Foi sempre em anos seguidos, Gonçalo? Sim, foi sempre seguido. Eu e o meu pai tínhamos essa tradição de lá ir todos os anos, desde 2021, que foi quando começou, até 2024. A tua irmã, tu tens uma irmã que também concorreu, não foi? Concorreu, sim senhor. Ela só o ano passado é que conseguia entrar no The Voice pronto, dos grandes, porque ela andava nos dos pequeninos, porque a minha irmã tinha menos de 16 anos na altura, e então ela participou comigo o ano passado, ela entrou primeiro, e no Idols também participou comigo. Eu até toquei guitarra no casting dela, que eu toquei com ela. Foi muito bonito, ela cantou a volta do Diogo Pissarro. E foi muito giro. E então, pronto, ela participou primeiro que eu, e eu depois entrei e recebi a notícia que tinha passado e ela não, ou seja, foi assim um bocado triste e depois feliz ao mesmo tempo, mas foi engraçado, por acaso, foi um dia muito engraçado. Bom, a Mana não entrou, mas ficou feliz pelo Gonçalo. Ficou muito feliz. Eu é que fiquei assim meio... gostava que ela também tivesse entrado, é normal. Mas eu interrompi-te, estávamos ainda no terceiro. Sim, estávamos no terceiro. O terceiro foi mais do mesmo. Fui ao hotel. Isto foi em Lisboa outra vez. Foi no 3K Europa ou 3K Barcelona, já não me lembro qual deles é que foi. E entramos lá para dentro e eu cantei e mais uma vez, tchau, depois a gente fala contigo e passado uns meses, notícia que não passei, mas isso já eu sabia. E nessa altura também não me preocupa muito, porque eu nessa altura já estava em FH5. O meu primeiro ano a tocar a sério com eles foi 2023. Ou seja, eu fui mais mesmo por causa da tradição da coisa, de ir com o meu pai, do que saber que iria passar. E então... foi mais por causa disso e foi divertido. É sempre divertido dar uma viagenzinha a Lisboa e ir com o meu pai e com a minha irmã. É sempre giro. Até depois, no ano seguinte... No ano seguinte ainda estava com FH5 e eu nem era para participar nesse ano. É engraçado, é uma história engraçada porque a minha mãe é que me disse, olha, eu estou a sentir que este ano, acho que é este ano. E eu assim, mãe, não me digas isso porque não tenho mesmo vontade nenhuma de lá ir. E ela assim, vai lá, o teu pai pode neste fim de semana, marca lá. E então eu marquei para ir a um sábado e fui lá com a minha irmã, que ela também queria participar. E então fomos os três num primeiro momento e eu cheguei lá, fizeram uma mini entrevistazinha para me conhecer, deram-me um númerozinho para pôr aqui no peito, tal como fazem sempre. E normalmente nos castings eles nunca dizem, olha, passaste. No primeiro casting quando eu passei eles disseram, olha, contactamos daqui a um tempinho para saber se passaste ou não. E no primeiro casting eles contactaram-me passado uma semana a dizer, olha, passaste para o segundo, vem cá X dia. E neste último eu cantei uma música, pedem-me para cantar outra, depois pedem-me para cantar outra. E eu assim, isto nunca aconteceu, pedirem-me para cantar 3 músicas, isto é muito invulgar. E então... eu canto as 3 músicas e no final viram-se para mim e dizem-me uma coisa que eu não estava nada à espera, que é, olha, só para te avisar, passaste. E eu, mas como assim? Isto nunca costuma ser assim, nunca foi assim. E então eles logo na hora disseram-me, olha, volta na terça-feira e vens cá fazer outro casting com uma entrevista e vestuário e não sei o quê e muita coisa ao mesmo tempo. E então eu saí da sala, cara trancada, que era para o pessoal que estava à espera nos corredores não se aperceber do que é que se tinha passado. Até que eu cheguei ao pé dos meus pais e comecei, passei. foi muito giro, passar aquele corredor cheio de pessoas à espera a tremer com cara séria, que era para não estar a pensarem, menos uma vaga, mas sim, foi muito giro chegar ao pé dos meus pais e dar-lhes a notícia. E depois voltámos na terça-feira para um segundo momento. E então eu entrei, pediram-me para cantar as mesmas 3 músicas. Eu cantei. Fui fazer a entrevista, fui fazer o vestuário e tudo. Conheceram-me melhor, perguntaram-me qual era o meu estilo, o que é que eu gostava de vestir.
E então eu não estava à espera de nada. Já da primeira vez eu tinha passado para o segundo casting, fiz exatamente o mesmo. E eu assim, bem, não estou à espera de nada, não tenho expectativas, não vale a pena, vou acabar por me desiludir. Passado uma semaninha, eu ainda estava a estudar. No dia do meu último exame, da última cadeira, que me faltava para acabar o curso, eu estava no carro a conduzir para casa, porque eu estudava em Coimbra, no Instituto Superior de Engenharia. Eu estava em Coimbra e estava a caminho de casa e liga-me um número que eu tinha guardado como Raquel, entre parênteses, da Voice, que era as pessoas que nos tratavam da candidatura. E eu vejo o número a ligar e eu assim, ok, isto deve ser para me informar que não passei. Eu atendo o telefone e ela diz-me, olha, só para te avisar que passaste. Boa tarde. E eu assim, pronto, obrigado. Ponho-me a ligar aos meus pais, na altura o meu pai não me atendia. E eu assim, eu quero tanto contar. A minha mãe também não atendia, que estava a trabalhar, então liguei à minha madrinha e começámos os dois aos berros. Eu estava no carro a conduzir aos berros, estava tão feliz. E foi uma altura muito gira e ir para lá foi espetacular. Conheci muita malta muito boa. É isso. Agora, esta é uma experiência depois, o participar mesmo, foi bom para ti? Foi, muito. O que é que te enriqueceu? O que é que me enriqueceu foi... A conta bancária nós já sabemos que não. Não, isso não. Até muito pelo contrário, as viagens todas. O que é que me enriqueceu? Tanta coisa. Primeiro, conhecer as pessoas. Lá está, há pessoas que nós conhecemos que são de outros cantos do país, pessoal que é do norte, pessoal que é do sul, pessoal que é do centro, pessoal que nem é de Portugal. Tínhamos muita gente de Espanha. E é lindo conhecer essas pessoas, conhecer os estilos musicais, o que é que vocês cantam, e a mostrar vídeos, e olha, eu neste palco, e é um palco enorme, olha, eu aqui, eu aprendi a tocar assim. É espetacular. E para mim é a melhor parte de participar nesses concursos. E depois, segundo, foi conhecer os jurados. E vê-los todos ao vivo ali, e muitas vezes a cantar, e a mandar piadas uns com os outros, é espetacular. E acabámos também por, depois de eu fazer a minha prova cega e saber que tinha entrado na equipa da Sara Correia, eu e os meus pais e a minha irmã fomos ver a última ronda de provas cegas e foi espetacular. Houve ali pessoas que nós estávamos de boca aberta a olhar para eles lá no público e acho que é isso a parte mais divertida, é mesmo ver os outros e conhecer os outros e não levar aquilo tão a sério porque não é esse o objetivo. Nós estamos ali para nos divertir, estamos ali para conhecer a malta e não necessariamente para ganhar. Também é um dos objetivos, claro, mas acho que a música, antes de ser um concurso, é uma cultura e é algo para ser apreciado, é algo para ser desfrutado e foi isso que eu fiz. E não me arrependo nadinha. Olha, então ainda estiveste lá quanto tempo? Eu fui para lá, se não me engano, 4 vezes. Foi a prova cega, as batalhas e depois fomos ver o quê? Fomos ver a prova cega. E depois foi outra vez, se não me engano. Ou não, se calhar foram só 3. Mas foi a prova cega e as batalhas. Foi até onde eu cheguei. E todas as vezes foram espetaculares. Olha, quando se está na prova cega, e eu penso isto porque quem nos ouve e costuma ver este programa, aquilo deve ser muito complicado. Por exemplo, quando se chega ao fim e se cantou a música toda e ninguém se virou, aquilo deve ser uma sensação, não sei, eu não faço a mínima ideia, mas deve ser, não sei, eles ficam sempre muito bem dispostos à mesma, mas eu acho que deve ser um bocadinho triste. Agora, aquela sensação do primeiro virar a cadeira. Eu não sei se consigo descrever isso para quem nunca lá esteve, porque é muito complicado. Porque eu acho que se fosse eu, virava a primeira cadeira e eu fazia logo, sabes, então aquilo já não ia tudo igual. Sim, isso é verdade. A partir do momento em que virar a primeira cadeira, nós pensamos, pronto, posso parar. Porque aquilo faz um estrondo tão alto que nós pensamos assim, estão-me a mandar parar. Mas não, aquilo tem que se continuar, aquilo é até ao fim. E eu lembro-me que a primeira pessoa, aquilo foi 2 ao mesmo tempo, foi a Sara e o Fernando viraram a cadeira ao mesmo tempo. E então ao ouvir 2 estrondos assim, bum bum, aquilo parecia mesmo que estavam a mandar parar. E depois quando aquilo assimilou na minha cabeça assim, espera lá, acabaram de virar a cadeira. E eu não estava a acreditar. Só que eu já estava tão desassociado, eu estava tão nervoso, que eu senti, mas não senti. É mesmo muito difícil descrever isto. E então eu continuei a cantar e quando cheguei ao fim da música eu assim, espera lá, mas viraram. E tu depois, vocês têm que escolher. Sim. Eu não tive hipótese de escolha, a Sara bloqueou o Fernando e então acabei por ficar com a Sara. Se ela não tivesse bloqueado? Eu teria ido para o Fernando Daniel, não porque não gosto da Sara Correia, muito pelo contrário, ela é uma fadista terrível. Isto foi o que o Pedro Brunhosa disse quando fomos vê-lo ao vivo. Ele disse, ela é uma fadista terrível e eu gostei muito dessa expressão. Porque efetivamente é verdade. Eu acho
uma pessoa espetacular. Aliás, eu fui cantar com ela. Eu ia te dizer, tu fizeste o papel Sim, sim. do Pedro Brunhosa, exatamente. Quer dizer, é que eu acho que são dois motivos de muito orgulho para ti. Sim, sim. Ou seja, interpretas a parte do Pedro Brunhosa e fazes dueto com a Sara Correia. Exatamente. Eu acho que também, não sendo para nada, sendo apenas um espetáculo, há de ser marcante também na tua vida. Foi mesmo, até porque isso é uma história engraçada como isso aconteceu. Nós estamos nos ensaios, eu estou aqui só por tangentes, mas pronto. Estávamos nos ensaios das batalhas e os ensaios das batalhas já são com o nosso mentor, que é depois da prova seca, depois da escolha. Eu estava com a minha equipa e então houve ali um momento assim mais baixinho em que a outra equipa estava a sair do palco, do ensaio. E nós éramos para entrar, mas eles estavam a desmontar as coisas e não sei o quê, e a preparar e nós estávamos a falar com a Sara e eles estavam a preparar o palco. E então houve ali um momento em que nos estávamos a rir todos, a falar, eu e os meus colegas e a Sara, estávamos todos a falar. E eu disse-lhe, os ensaios para as batalhas foram feitos no início de novembro, ou no final de outubro, já não me lembro muito bem, do ano passado. E eu disse-lhe, olha, Sara, era engraçado nós irmos, que tu vens a Orem, não é? E ela voou no dia, já não me lembro, 24 de novembro, 23. Vou neste dia, mas porquê? E eu assim, gostava de cantar uma musiquinha contigo. E ela assim, olha, adorava. E então, passado um tempinho, eu pensava que ela se tinha esquecido. Chega-se no dia antes do teatro e ela diz assim, então decoraste a música, mandou-me mensagem. Eu assim, não pode ser. É mesmo para fazer? E eu depois disse-lhe, e tivemos o dia todo a falar, e ela disse, sim, olha, é assim, assim, assado, e falas com o meu manager, e depois falas comigo, e vamos combinar isto bem. E então nós combinámos os dois, eu depois acabámos de cantar a música, acabou o concerto, eu fui para o camarim, tive uma conversa espetacular com ela, rimos-nos muito, conheci a equipa dela, a banda dela, foi espetacular, uma noite lindíssima. E foi engraçado como aconteceu, porque eu pensava que ela se tinha esquecido, já tinha passado tanto tempo, e assim, foi... Pronto, não deu, mas já tive a experiência de ir lá e conhecê-la e tudo, e ela de repente manda-me mensagem. Foi espetacular. Foi bom trabalhar com ela? Foi muito fixe, foi pouco tempo, mas dá para ver que ela é uma pessoa, primeiro, muito profissional. Ela queria mesmo saber se eu e os meus colegas estávamos confortáveis, queria mesmo saber qual é que era... Queria mesmo saber, preocupar-se com as nossas partes e preocupar-se, olhem, como é que vocês estão a conseguir chegar a esta nota e esta aqui, querem que eu baixe isto, querem que eu faça isto, querem trocar as partes. Estava sempre a fazer questões, estava sempre a pôr-nos confortáveis e acho que isso ajudou imenso. E depois ela é uma pessoa que, apesar de ser bastante séria e profissional, é uma pessoa que não se leva a sério, é uma pessoa que é de fácil acesso e é uma pessoa que dá para falar e brincar e foi espetacular também brincar ali um pouquinho com ela, até porque sempre que nos ríamos a tensão diminuía um pouco e dava para estar lá bem melhor. A verdade é que foi um momento muito bonito no teatro, sem dúvida, com a tua participação e quem te conhece, um momento de muita emoção, não é? Essa foi a verdade. Depois, olha, tiveste de vir para casa, mas pronto, agora vou-te perguntar, vais concorrer outra vez? Não estou com planos disso, pelo menos não. Este ano já começou outra vez, portanto este ano já não dá. Não? Então foste de 4 anos seguidos? Fui 4 anos seguidos. O meu objetivo era só entrar. A partir do momento em que entrei, ali meio que a tradição acabou. E este ano tivemos muito trabalho em FH5 e eu comecei a trabalhar este ano e então eu queria dar também prioridade a isso para me descobrir no mundo da tecnologia e para saber como é que é ter uma rotina de trabalho depois do curso. E então este ano foquei-me muito nisso porque até foi um ano muito ocupado. Viajei, trabalhei, estive com a FH5, foi espetacular e tem sido espetacular. Sim. Gonçalo, como é que tu apareces nos FH5? Uma banda aqui de Tomar, com 50 anos, com 50 anos de carreira. Como é que o Gonçalo Enes entra para os FH5? Então, já ainda há bocado tinha mencionado que fui tocar ao Etc. Sim. Há uns anos atrás. E isso, por acaso, até é ali um grande marco, porque se não fosse isso eu nunca teria entrado. Acho eu, mas acho que não. E então, eu lembro-me que em 2022, em dezembro, eu tinha-me convidado para ir fazer um mini espetáculo lá no Etc. Fazer uma coisa assim mais íntima, de guitarra, assim 1 ou 2 horinhas, e eu preparei um repertório para lá ir tocar. E então eu precisava de um sistema de som, porque o Etc. não tinha na altura. E então o meu pai disse, olha, eu conheço muito bem o Luís Honório, lá o dono da FH5 e da loja de instrumentos. Então vamos lá à loja dele e, como eu o conheço, vamos lá ver se conseguir fazer assim um preço especial para nós. E então fomos lá
E eu comprei o PA e na altura o PA é o sistema de som para ir tocar lá ou etc. E na altura tinha saído um dos membros que era o Mauro, ele foi trabalhar para o estrangeiro e acabou por sair da banda. E então o Luís disse, este ano estou a ver se arranja aqui vocalistas, mas está complicado. E então o meu pai lembrou-se, então mas espera lá, ele saiu ou não saiu? E o Luís disse sim, o Mauro saiu e estava a precisar de um vocalista e o meu pai vira-se para mim, olha, então toca aí uma música para o Luís ouvir. E eu lembro-me que estava sentado na loja dele a experimentar guitarras que ele lá tinha. E então eu disse assim, então mas porquê? E o meu pai assim, sabes que um dos vocalistas saiu e deixa lá ver se o Luís te põe, era giro, e o Luís assim, então vá, canta lá. E eu cantei a Black dos Pearl Jam. E então o Luís ouviu e disse assim, ele estava a olhar para mim e só me disse assim, consegues viver um ensaio nosso para a semana? Eu assim, consigo. E então, passado uma semana, já tinha ido tocar ao bar, passado uma semaninha num sábado, ele liga-me, olha então, sempre consegues vir? E eu disse, sim, diz-me as horas, ele disse-me as horas, eu fui lá ter ao armazém onde nós ensaiamos, em Tomar, e vi o ensaio e a partir daí apaixonei-me, vi as pessoas a tocarem, vi as pessoas a... É um mundo completamente diferente do tocar a solo, ver uma banda a encher aquele armazém e a tocar tudo na batatinha, assim, na perfeição. Eu fiquei imediatamente apaixonado e foi engraçado porque eu, ao conhecer o pessoal, fomos falando, qual é o teu estilo musical e tudo, lá está o contacto, a conexão. E então eu disse, olha, eu conheço essa, vamos tocar. E então improvisávamos ali e soava lindamente. E então acho que eu, quando me fui embora desse ensaio, eu estava na carrinha com o meu pai e eu disse assim, pois, é isto mesmo que eu quero. E então fui continuando a assistir aos ensaios, a aprender músicas e a tocar com eles, até que o Luís me liga e me dá umas quantas músicas para o próximo ensaio antes do concerto. E eu disse assim, então, mas ele certamente não me vai pôr já a tocar. E o Luís liga-me, olha, tens aqui 5 ou 6 músicas para o ensaio da semana que vem, vê isso bem e se calhar tocas connosco. E eu assim, não pode ser. E então eu aprendi essas músicas, chegámos ao ensaio, saiu tudo bem. E ele disse assim, olha, vens tocar connosco, vou-te mandar a agenda. E eu assim, espetacular. E então lá vais tu. E então lá vou eu, e o primeiro concerto que demos, se não me engano, foi em Filhós, em Alcanena. E correu muito bem, eu lembro-me que tive a noite inteira agarrado ao tripé. Estavas nervoso ou não? Estava super nervoso. Eu tive a noite inteira agarrado ao tripé, eu não largava o tripé, e então até brincaram comigo no final a dizer, olha... Estavas com medo que ele fugisse. Aquele tripé havia de ter fugido, de certeza. Foi bom. E depois, à medida que os concertos passaram, eu fui-me soltando e fui falando mais e davam-me mini testes para eu fazer. Tipo, olha, agora vais dizer isto no fim desta música. E eu estou cheio de medo, assim, se isto sai mal. E havia vezes em que saía mal, mas foi... Acho que essas vezes são muito importantes para perceber, está tudo bem. Se sair mal, saiu. O pessoal ri-se, nós rimos, está feito. E então, acho que quando me apercebi disso é que foi aí que me comecei a soltar mesmo, porque efetivamente se alguma coisa correr mal, correu, ninguém se magoa por isso, não acontece nada, é só um momento de, assim, mais de leveza e o pessoal ri-se e está bom. Também é importante, não é só assim sério cantar, acho que é importante meter o público confortável e atento a nós, não é? E a rir-se e a mexer-se e confortáveis, acho que é sempre bom esse tipo de momentos também, não só a parte da música. E interages muito com muito, as pessoas. Gosto muito. Muitas vezes até digo coisas que me arrependo e às vezes nem me lembro o que digo e os meus colegas chamam a atenção, olha, tu disseste isto, soou um bocado mal. E eu nem tinha pensado nisso, são coisas que me saem assim, realmente saiu um bocadinho mal, eu devia ter dito isso. Mas pronto, e este verão foi um verão muito... Foi muito pesado, mas foi espetacular. Muito intenso, mas foi bom. Foi muito intenso. E aqui vais continuar. Gonçalo, Exatamente. é assim, então e projetos, projetos de trabalhos inéditos, termos assim, Gonçalo Enes? Sim. Por acaso sempre fui uma pessoa muito envergonhada para fazer esse tipo não de parece coisas. nada. Mas é verdade, assim, lá no fundo, sou um menino muito tímido. Tenho algumas coisas escritas, sim, nas notas de telemóvel, músicas que nunca consegui chegar ao fim, ou músicas que eu até terminei, mas nunca lancei, porque lá está, é complicado fazê-lo e são coisas que eu não sei se tenho bem a certeza se está bom ou não, e depois não sei se gosto de mostrar às pessoas, porque tenho assim um pouco de vergonha, até porque as letras que uma pessoa tende a escrever são sempre coisas mais íntimas, e estar a revelar isso parece que alguém nos está a roubar a alma ali durante 2 segundos enquanto a está a ouvir, e está-nos a conhecer a um nível que nós às vezes até estamos um pouco desconfortáveis de mostrar.
Mas é um medo que tenho que ultrapassar, até porque é uma coisa que eu gostava imenso de fazer. Ter material meu, ter originais meus é um sonho e é uma coisa que eu vou eventualmente acabar por fazer. É só uma questão de quando. Há assim alguém que seja assim mesmo o teu ídolo neste momento? Há muita gente, não só uma pessoa em concreto, mas há uma pessoa em quem eu me inspiro imenso, e eu já falei dela aqui, apesar de não ser a pessoa que eu neste momento ouço mais, mas é uma pessoa cuja história me inspira imenso, e essa pessoa é o Ed Sheeran. A história dele desde muito novo até agora é muito atribulada, e era uma pessoa que dormia em chãos de casas de amigos, em sofás de casas de amigos, uma pessoa que muitas das vezes nem tinha dinheiro para comer, ia tocar para metros e olhava para a caixa da guitarra e só tenho 5 euros para hoje. E hoje é a pessoa que em que há 2 ou 3 anos atrás comprou 4 casas para dar aos pais, e enche estádios com apenas uma guitarra e um pedal de loop. Isso para mim é uma história de inspirar, não é? É uma história é uma história de vida que é linda, e é uma história, acho que toda a gente gosta de ver esse tipo de coisas, e então é uma inspiração para mim, e é uma história de resiliência, não é? Depois quando chegares a esse patamar, voltas aqui. E Sim, não vais dizer que não oferecer tem casas tempo. a toda a gente. Olha, Gonçalo, é muito bom estar a conversar contigo. Igualmente. Porque olha, eu adoro a tua voz, eu gostava imenso que fosses meu colega, imagina. Mas Gonçalo, depois de vez em quando és convidado para muitas coisas, e um dos convites que tu tivestes foi este ano, no dia do município. Que eu gostei muito de ouvir, aliás eu disse na altura. Obrigado. E conversámos na altura só um bocadinho. Eu gostei imenso de ouvir. Como é que este convite surge para vires cantar, para estares presente nas festas, naquele momento? Eu já ia tocar com FH5. Que foi num momento, exatamente, foi no dia da cidade, dia 21. Mas foi um momento bonito, que foi no dia da cidade, do hastear das bandeiras, daquela cerimónia oficial. Eu acho que é um privilégio, eu que não canto, acho que é um privilégio estar ali naquele momento. Foi mesmo, eu não estava à espera de receber esse convite. Nós íamos tocar no dia da cidade, que é na sexta-feira, dia 20 de junho, e então eu tenho o meu primo, que também já mencionei cá, o Hélio, ele trabalha na Câmara. E houve uma reunião que foi tida para discutir pessoas que estavam aptas a fazer essa abertura da cerimónia. E então o meu primo falou de mim e mostrou algum material meu, alguns áudios meus, e as pessoas gostaram. E eu recebo uma chamada da Mara, que também trabalha na Câmara, Sim. a convidar-me para fazer a abertura da cerimónia. E eu assim, a sério, eu? E fiquei assim um bocado incrédulo, mas eu depois... Quando desliguei a chamada, eu comecei a assimilar, eu assim, então, mas isto é o dia da cidade, e é ali na Câmara, e eu fiquei assim, bem, o meu coração começou a bater assim rápido, assim, então e agora? O que é que eu tenho que fazer? Eu liguei ao meu primo, ele explicou-me o que é que eu tinha de fazer, e eu assim, espetacular, não só vou tocar na Feira Orém, que já é uma coisa que eu já pedia, ao Luís, ao nosso patrão, para tocarmos já desde que entrei, porque era uma coisa que eu gostava imenso de fazer, era tocar na Feira Orém, e esse ano tocámos, e ainda fui abrir a cerimónia. Foi ali um fim de semana espetacular, pá, foi mesmo muito bom. E tocar lá, primeiro é muito intenso, porque há muita gente que é importantíssima, que nos está a ver, e há muita gente que quer que nós façamos um bom trabalho. E estar sozinho e sem ter o amparo de outras pessoas, de tipo, se alguma coisa correr mal, a culpa é minha. Ali eras tu e a tua guitarra. Exatamente, era eu e a guitarra. Já dizia o Tony Carreira, a minha guitarra. E sim, foi um momento de muita intensidade, mas acho que correu bem. E também, como foi uma coisa que foi assim, meio que me caiu de paraquedas, eu não tive assim grande tempo para ensaiar, mas foram apenas 2 músicas, e eram músicas que eu já tocava há imenso tempo. Aliás, o de Pedro Brunhosa até foi aquele que veio para o Ídolos. E pronto, foi um momento muito mágico, foram ali 15 minutos muito mágicos, e eu gostei muito. Para ti, para quem estava a ouvir, porque eu vi no final que muita gente te foi dar os parabéns. Sim, portanto, foi um momento muito bonito. E depois ficou completo à tarde, não é? Exatamente. Com os estares a tocar também num recinto que é o teu. Exatamente. Não é? E acho que essa para mim foi... Eu lembro quando terminámos o concerto, nós entramos dentro do camarim que tínhamos lá atrás, e eu a pensar para mim, finalmente conseguimos tocar ali. Estavas mais nervoso? A tocar ali na Feira Orém? Sim. Não, estava estranhamente relaxado. Estava
estava ansioso, eu assim, eu só quero que isto comece. Estava mesmo com vontade de lá estar, e era uma coisa que eu já queria há tanto tempo. Eu acho que não houve nervos nessa noite, pelo menos para mim. Não sei quanto aos meus colegas, mas provavelmente também não, eles já tocam há tanto tempo. Mas para mim não houve nervos, só houve leveza. Eu só queria pisar aquele palco, queria fazer ali um bom trabalho e queria me divertir, basicamente. Era uma coisa que E eu já queria há sabias tanto que tempo. tinhas lá também a tua família, grande Exatamente. parte da tua família, não Tinha, é? sim, senhor. Eles estavam à frente? Estavam, sim, estavam. Assim, estavam. Os meus pais, quando vão, estão sempre a olhar para mim, a analisar os movimentos, depois criticam-me e dizem, não gostei muito do que fizeste ali. É sempre ali uma camada adicional de pressão. Eles são muito críticos com O meu pai o é teu muito trabalho. crítico, mas eu gosto tanto disso, porque ele é... É isso que te faz crescer. Exatamente, ele é ali a âncora. Quando eu começo a voar muito alto e quando o meu ego começa assim a inflacionar, está ali o meu pai para me puxar, não, tem calma. Onde é que tu pensas que vais? Exatamente, Não e é? é muito importante, eu gosto muito disso nele, e não só, há outras pessoas que me fazem o mesmo. O pessoal todo da banda faz-me isso, e é a coisa que eu estou mais agradecido neles, é quando eles me dizem, olha, não gostei disto, melhora isto, ou então deixa estar. Eu adoro quando me fazem isso, adoro. Porque menos sabes que estão a ser sinceros Estão contigo, a ser sinceros não é? comigo, e é bom que as pessoas não tenham medo, mesmo pessoal do público, eu não tenho medo nenhum, eu até gosto que me façam isso e me digam, olha, não gostei muito desta música aqui, acho que devias fazer uma coisa diferente. Eu gosto imenso quando me vêm falar sobre isso, e acho que é uma coisa muito gratificante, porque primeiro, mostra que tiveram a prestar atenção, e segundo, estiveram mesmo a ouvir, e isso para mim é mesmo muito bom, é isso que me importa, é isso que me interessa. E é isso que é bom. Olha, Gonçalo, tu quando estiveste a tocar em frente à câmara, naquele ambiente que já adjetivámos de mágico para ti, tu interpretaste o tema de Pedro Brunhosa, para os braços Da minha mãe, sim. quero voltar para os braços da minha mãe, e diz isso, quero voltar para os braços da minha mãe, e tu na altura dissestes, a propósito desse tema, tu fizeste ali uma introdução ao tema, tu dissestes que os braços da minha mãe pode ser aquilo que nós quisermos, inclusivamente a nossa terra, o nosso concelho, a nossa cidade, e chegarmos e ser ali os nossos braços. O que é que significa para ti os braços da minha mãe? Pode ser, tem vários significados, não é? Pode ser o significado literal, que é os braços da minha mãe mesmo, mas acho que o Pedro, quando escreveu essa música, o Pedro Brunhosa, no caso, quando escreveu essa música, acho que ele não estava mesmo a falar da mãe, acho que ele estava a falar de... Primeiro ele pôs-se no lugar de um imigrante que vai para fora do país e que tem saudades da mãe e tem saudades do sítio de onde vem. E eu acho que a mãe é a metáfora para tudo. Não só a mãe, mas também o lugar de onde vem, a casa, tudo. E então, quando uma pessoa ouve essa música e fecha os olhos e se põe no lugar de um imigrante ou de uma pessoa que está aí para fora e pensamos na mãe, nós não pensamos só na mãe, nós pensamos na nossa casa, nos momentos, nas memórias que tínhamos lá. E então foi uma coisa que eu até falei com o meu primo antes. E ele disse-me assim, olha, era giro tu dizeres isso. E eu na altura até lhe disse, eu já tenho isso planeado. Já desde que conheço a música que eu sei disso. E então eu acho que me senti no dever de dizê-lo porque efetivamente é verdade. E eu lembro-me, eu nunca emigrei há muito tempo, mas fui para Coimbra para estudar e eu vivi lá. E eu muitas das vezes dizia, eu tenho saudades da minha mãe, tenho saudades de Rio de Cores, tenho saudades de Orem, tenho saudades de tudo. E acho que essa música é quase metafórica. Aliás, não é quase, é mesmo. E então foi isso que me inspirou a dizê-lo, porque efetivamente é verdade. Mas foi uma frase que depois muita gente comentou. Sim, muita gente disse. No final, muita gente estava a falar que se calhar nunca interpretaram dessa forma e tu magicamente também o fizeste. Olha, Gonçalo, foi um gosto ter-te aqui, mas diz-me uma coisa, onde é que tu gostavas assim de tocar? Assim? Onde é que eu gostava de tocar? Onde é que tu gostavas de tocar? Tanto sítio. Adorava pisar aqueles palcos grandes, por exemplo, o Nós Alive, o Nosso Primavera Sound e isso tudo. São palcos muito grandes que eu adorava, em que tem mares e mares de gente. E nós às vezes temos até festas dessas, por exemplo, fomos a Feira Orem, por exemplo, tem imensa gente. Ferreira dos Ezers, as festas da cidade, tem imensa gente, aquilo leva milhares de pessoas. E é sempre uma honra pisar esses palcos. Mas sim, acho que o meu sonho seria pisar um daqueles palcos onde vão aqueles artistas enormes, por exemplo, o Harry Styles e coisas assim. Acho que era uma honra só poder entrar nesse palco e pisar esse palco. Para além também do palco do The Voice, que foi uma honra também tê-lo pisado, mas é um palco que tem muita pressão e não é uma coisa que se possa fazer todos os dias.
Gonçalo, tenho a certeza que um dia destes vou estar aqui a dizer que o Gonçalo Enes vai atuar num desses palcos. Assim esperemos, era Desejo-te muito bom, isso. era muito bom. Seguramente que Obrigado. sim. Obrigada, Gonçalo, e muitas, muitas felicidades para ti, está Obrigado, bem? igualmente. Obrigada. Igualmente. O Gonçalo Enes foi então o nosso convidado de hoje. Desejo-lhe então tudo de bom.